Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fale conosco, Pai, durante a leitura da tua palavra. Toca-nos, Senhor, de uma forma especial nesse dia, Pai. Realiza em nós o teu querer, os teus planos, a tua vontade, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, conforme a tua imagem, conforme a tua semelhança, Senhor. Queremos voltar ao estado original, Pai, de sermos parecidos contigo, Senhor, de refletir quem o Senhor é, Pai, de ter comunhão íntima contigo, de poder caminhar com o Senhor, poder ouvir tua voz, Deus, desfrutar de um relacionamento próximo, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Tu és muito bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és muito bem-vindo aqui, Jesus. Tu és muito bem-vindo aqui, Pai. Fica à vontade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias, do capítulo 13 ao capítulo 24. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, em nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho. E diz-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem em vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto?
quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalhei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viadante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem, surpreendido como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele e as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhe dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor,
Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastares, e com as aves dos céus, e as feras dos campos para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltar-te para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber,
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: Nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs, em quem não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ao monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento.
Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar,
para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dizem: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. No cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo e lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimam incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia, e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou
um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno, não somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Pazu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregareis Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça. Executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra,
entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi. Em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então lhes responderá: Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Que diz: Edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão dizendo: Ai, meu irmão, ou Ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: Ai, Senhor, ou Ai, sua glória. Como se sepultam jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: Não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias como da que está de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ia, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançadas fora ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão,
nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra como verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo,
qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes, direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor. Porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e à cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativo a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins. De que ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. E amém. Ok? Então nós vamos ficando por aqui e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Continue falando conosco, Senhor. Que nós possamos conhecer a Ti e temer ao Senhor. Andar na Tua luz, na Tua verdade, Pai. Que nós possamos dar ouvidos a Ti, Senhor. Nós não queremos ser falsos profetas dessa geração. Nós não queremos falar aquilo que o Senhor não está falando. Nós não queremos dizer visões do nosso próprio coração, Pai. Não queremos entregar palavras do nosso próprio coração. Palavras e recados que o Senhor não mandou falar, que o Senhor não mandou dizer, mas que são ditas em Teu nome. Quantas palavras, Senhor, quantas profecias são faladas, são entregues, são mencionadas hoje, dizendo-se em Teu nome, dizendo que é o Senhor, quando nada disso é o Senhor, são apenas palavras e visões de homens. Senhor, nos ajude, nos perdoe como igreja, Senhor, pelas falsas profecias, pelas falsas palavras, pelas falsas mensagens, por usar o Teu nome, Senhor, para entregar recados, Senhor, a bel prazer. Gera temor no coração, Senhor, dos profetas, dos sacerdotes, dos líderes, dos Teus filhos, Senhor, de todo aquele que professa o Teu nome na hora de dizer alguma coisa. Que possamos temer e tremer diante do Senhor, Deus. Que nós sejamos fiéis, como o Senhor pergunta para Jeremias aqui, né? O que falou o Senhor? O que disse o Senhor? Será que o que nós estamos falando, Deus, são palavras que o Senhor está dizendo ou são palavras da nossa própria mente, dos nossos próprios sentimentos, do nosso próprio coração, que é corrupto e enganoso, Senhor, que só o Senhor pode esquadrinhar?
Senhor, nós queremos poder parar para ouvir a Tua voz. Nós queremos poder parar para saber o que o Senhor está falando nesse tempo, nessa época, Senhor. Não nos deixa, Senhor, não permita que nós sejamos mensageiros mentirosos dessa geração, Pai. Mas que sejamos profetas que estejam ouvindo a Tua voz, Senhor, sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.